noite, Sandrinha. Tudo bem? Estamos juntos aqui novamente, né? Vamos lá. Bom, uma vez que nós já entendemos que a OSAS, né, ela está espelhada na 45, ou seja, eu vou fazer um processo de migração, que esse processo tem prazo, vamos agora para os requisitos dessa norma. Vocês vão perceber, quando eu começar a comentar um pouco sobre eles, que existe uma identidade muito forte nesses requisitos, igual às outras normas, ou seja, eles são muito parecidos. Só que aqui, como eu comentei, eu vou começar a trazer aquilo que nós temos de diferente. Ou seja, temos algumas particularidades na 45 que nós não temos em outras normas. Primeira coisa importante, temos toda a parte introdutória da norma, conceitual. Vocês vão ter do requisito 0 ao requisito 3, toda aquela introdução conceitual que vocês já estão acostumados nas normas ISO, né? Nada diferente, tudo muito parecido. Quando é que começam os meus requisitos auditáveis? Os meus requisitos auditáveis, eles começam a partir do requisito 4. E no requisito 4, nós temos 4 sub-requisitos muito importantes e muito parecidos com o que vocês já viram na 14, na 9000 e em outras normas ISO. Nós começamos pelo contexto da organização. Vocês lembram do que é o contexto? É aquelas questões internas e externas que nós vamos levantar, que podem interferir no meu sistema de gestão, ou que o meu sistema de gestão pode também interferir. Então, aqui eu também tenho um contexto na saúde e segurança. Aqui eu também posso ter um levantamento de SWOT. Aqui eu também posso aproveitar aquele planejamento estratégico. Lembra do fórum passado? Aquele planejamento estratégico e utilizar dele para dimensionar o meu contexto. Então, a parte de contexto 4.1 é muito parecida com o que está na 14 e com o que está na 9. Jaciara, e o 4.2, que são as partes interessadas? Boa! Aqui é muito parecido. Aqui eu tenho uma pequena diferença, uma delicada diferença, mas que faz muito, é muito importante a gente lembrar, é que nas outras normas, no 4.2, eu levanto as partes interessadas. Na 45 também. Só que ela já me diz uma parte interessada. Ela é a norma que já me diz uma parte interessada. Então, ela diz assim, olha, você tem que levantar suas partes interessadas, incluindo trabalhadores. Então, ela já pressupõe que o trabalhador, ele é uma parte interessada. Joia, 4.3. Vamos lá para onde? Para escopo. Escopo, igual nas outras normas. Vamos ter que definir o nosso escopo, os nossos limites, né? O escopo, ele é composto da nossa atividade. E aqui uma particularidade, eu não tenho escopo, não posso ter escopo fracionado. Tudo que está dentro daquela planta tem que fazer parte do meu sistema de gestão, né? Então, eu sempre brinco, mas tem um colaborador ali no andame todo desorganizado. Não, mas aquela parte ali não está no escopo. Não existe isso na 45. Ou eu certifico a planta toda, ou eu não certifico nada. Ok? E aí a gente chega na definição de processos, né? Que essa definição de processos na 45 é muito interessante, porque muitas vezes o pessoal fica assim, mas Jaciara, quais são os processos que eu vou determinar na 45? Pessoal, são os processos de saúde e segurança. Aí eu queria te dar uma boa dica. Sabe o que é que você vai fazer? Olha que dica legal. Vem comigo. Você vai pegar a tua norma. Eu fiz isso hoje, inclusive, durante uma consultoria. Eu fiz isso hoje. Você vai na tua norma e você vai, se ela estiver lá em PDF, você vai dar lá um Ctrl F e bota a palavra processo. Você vai perceber que dentro da 45001, ela diz aonde a gente tem que ter um processo. Então, ela vai dizer assim, ó, vou pegar a minha aqui para ler para vocês. Por exemplo, deixa eu pegar um processo. Eu fui marcando toda a minha norma, ela está toda pintadinha. Está muito bonitinha. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Deixa eu ver, ó. Ela está toda pintadinha, ó. Assim, ó, com o marca-texto, tá vendo? Então, eu fui, ó, marcando algumas coisinhas. Então, por exemplo, lá no 5.4, que é o item de participação em consulta, ela diz assim, olha, a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo.
acabou. Gente, aonde a norma disser manter um processo, nós não temos escolha, nós temos que ter um processo. Então, vocês vão ter que fazer lá um mapinha de processo, ou fazer uma descrição de como é que aquele processo ocorre. Como é que eu faço a participação em consulta dos meus colaboradores? Ela fala em processo em auditoria, manter um processo de auditoria. Como é que eu faço auditoria? Pode ser um procedimento, pode ser um fluxo, pode ser um mapa. Uma coisa é certa, você tem que definir o processo. Então, tome cuidado com isso, porque ela é muito criteriosa neste requisito. Ela diz claramente aonde ela quer processo. Então, o 4.4 é um requisito muito importante da 45.000. Fechado? Vamos lá.